Ainda falta autoridade dentro de casa? O problema está nos pais que abandonaram bastante a sua postura de limitadores, de orientadores. Com certeza. Aonde está o coração? Onde começa tudo isso? Mariana? Eu sinto que os pais estão com medo dos filhos. Eles têm medo de exercer autoridade, não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. E se o filho não vê no pai uma autoridade, que dirá no professor? Né? Se o próprio pai não respeita a mãe, porque a violência está dentro de casa sim. Ela deixou de estar lá na guerra, né, nas disputas, ela está dentro de casa. Os pais são violentos entre si, e violência não é só física. Então, existe uma autorização velada para a violência verbal. Se o pai xinga a mãe se refere ao pai com os piores termos, eles vão respeitar os colegas, eles vão respeitar o professor. Imagina. A autoridade do professor que tira o celular. Minha mãe não tira meu celular. Como você vai tirar, né? Meu pai não tira meu celular, porque, gente, A referência nós também somos pais, né? Além de profissionais. É do pai, né? Sim, o representante da lei na família é o pai. Mas eu acho que existe uma sociedade libertina hoje. A sociedade contemporânea, ela permite tudo. Ela é muito livre, muito solta. Eu acho que falta aquilo que a gente falava antes, dessa coisa do limite. Até onde eu posso ir, que eu não vou interferir na vida do outro, que eu não vou chatear o outro e que eu não vou tirar o direito do outro. Até onde eu consigo ir? Mas, Miranda, se eu começo isso em casa, eu começo a aprender com os mais próximos. Se eu não fiz isso em casa, eu não saberei fazer. Não, a entidade outro não existe se eu estou sozinho dentro da minha casa. A família é o berço, né, desse movimento, dessa transformação, com certeza. Mas a sociedade como um todo, passando da família até os políticos e todas as instituições hoje, elas estão falidas, né? A família é uma instituição elas estão já falidas. falida. Então acaba que você tem uma sociedade hoje libertina, que não coloca limite em nada, né? E a família está aprendendo isso com essa sociedade contemporânea. Então eu acho que a família precisa ser reeducada a buscar dentro de casa quais são os limites que todos nós, enquanto pessoas, enquanto civilizados, né, temos para viver em sociedade. Porque senão a coisa vai virar uma torre de Babel. Né? Mas chega ao ponto de quando um professor chama a atenção de um aluno, o aluno está atrapalhando a aula, atrapalhando os colegas, você chama os pais para uma conversa, eles falam assim: mas o meu filho é assim. Mas o que a senhora quer dizer com isso? Então, quer dizer, o pai é pior que o filho, a mãe é pior que o filho, nós não temos respaldo, nem do governo. Nem do governo. Na semana passada eu tive uma experiência na sala na gestão. Eu pedi para um aluno subir para a sala de aula e ele disse para mim: não vou subir. Eu falei: não, você vai subir porque agora é hora de subir para a sala de aula. É regra. Eu não respeito regra, diretor. Eu falei: mas aqui tem regra e você vai ter que respeitar essa regra. E ele saiu e me ameaçou de morte. Eu tive que chamar a polícia porque ele saiu dizendo: você não me faça cumprir as regras, porque senão eu vou causar, eles usam essa expressão, vou causar com você. Eu venho aqui, eu vou te bater, eu vou te matar. Eles fazem esse tipo de ameaça, né, ali na onda da violência. E você vive isso diariamente, rotineiramente dentro da escola. É o diretor, é o professor, é o funcionário. A Regina é vítima de uma situação dessa, né, Regina? Fui vítima. Eu tinha um aluno deficiente visual numa escola central grande, e esse menino teria que estudar de manhã para à tarde fazer a aula de braille, né? Mas, como a família é meio desestruturada e tal, a diretora abriu um precedente e ele estudava na minha sala, que era de alunos com maiores necessidades, e saía da minha sala para ir com a professora de braille. Ele dormia muito na minha aula, dormia na aula da professora de braille, e com isso a professora de braille foi se irritando, quebrava a maquininha, não consertava, e eles ganham um salário do governo para manutenção e tudo.
E a professora de Braille ligou para a avó e disse que ele não iria mais sem material na escola. A avó paterna e os pais estavam separados, e ele morava com o pai e a avó avisou a mãe, e a mãe entrou na escola, a professora falou, era eu a professora, né? Entrou na sala de aula e veio, eu falei, quando ela falou, eu falei, não, então a senhora sobe, que era para eu falar. Quando eu fiz assim, ela torceu meu dedo, ela virou, quase quebrou. Aí a vice-diretora ia saindo do toalete, que era em frente à minha sala, eu falei, Maria, me corra aqui, olha o que está acontecendo. Fomos lá para a sala do coordenador em frente, a mulher entrou de soco, pontapé em cima, era uma sala muito pequena, me machucou, e eu falava, chama a polícia, não chamava, chama a polícia. Aí eu peguei o celular, chamei, e vem a ronda escolar, quando você chama a polícia. Aí ela falou assim para a vice-diretora, eu vou voltar com a minha gangue, e fugiu. Eu fui eles me levaram para fazer o BO na primeira delegacia, que eu deveria fazê-lo, ao IML para fazer o exame de corpo de delito, e me aconselharam a fazer tudo isso. Eu fiz, aí eu entrei em licença. Eu não consigo mais, eu não enfrento um pai e uma mãe, porque eu começo a conversar e aí vem aquilo, eu vou ser agredida. Eu acordava à noite, assim, sentava na cama, com os olhos já abertos, eu via aquela cena da mulher em cima de mim, e eu falava, não é possível que o que eu mais gosto de fazer, eu não posso fazer mais. Bom, apanhei tanto que me desencantei, não gosto mais da educação. Eu acho que a educação é uma instituição falida e que o governo não se preocupa, e com isso nunca vamos crescer. Onde há educação, há progresso, mas sem educação não pode haver. O governo tem que dar um respaldo para diretor, para professor, e orientar pais de alunos e alunos. Não pode ser, não é, professor Miranda? Nós somos vítimas. E por conta dessa situação de violência, você tem um quadro hoje muito difícil para você trazer professor para trabalhar dentro da escola. Um dos maiores sofrimentos hoje é você conseguir estar com o seu quadro de professores completo. Não tem. Ninguém quer ir para o magistério mais, ninguém quer enfrentar a sala de aula, né? E o que o governo deveria fazer? O que poderia ser feito? A gente falou um pouco da família, vamos tentar não perder as reações, para a gente ter tópicos de reação. A gente falou um pouco do nosso individualismo, falou um pouco da nossa falta de critério em casa, de limite. Estamos falando agora da situação o caos que já se instalou em certas situações. Então vamos falar do governo. O que o governo poderia fazer? Miranda, você que é diretor. Então, a escola, ela é espaço de acolhimento. A gente sabe disso. A escola hoje é para todos. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Então, essa escola que é para todos, ela precisa ter a garantia de um financiamento público que seja real e que seja realmente valorizado e que dê conta da demanda que existe dentro da rede pública e da escola pública. O que a gente sente é que todo o financiamento da educação pública, ela é paliativa, né? Eu venho a conta-gota lá, hoje eu dou um pouco aqui, amanhã eu dou um pouco ali. Então, hoje eu compro material escolar para o aluno que não tem, amanhã eu dou um aumentozinho aqui para o professor. Ok, mas o que falta? Falta material, falta professor, falta tudo. falta segurança, bom salário, honestidade, segurança, valorização falta do prédio, educador, né? Infraestrutura. Tudo. Eu trabalho numa escola que meu aluno, ele pula um muro para entrar e pula um muro para sair na hora que ele quer, porque eu não tenho segurança, eu não tenho gradeamento na minha escola, e isso é pedido constantemente para que venha e, de repente, gradeie, de repente, faça ali uma escola mais segura para todos nós. Mas eu tenho ali. Escola pública. Escola pública. O aluno sai e entra a hora que ele quer dentro da minha escola. Ele pode, por exemplo, ir na sala de aula e fazer qualquer bobagem, qualquer violência na hora que ele quiser, porque eu não tenho como impedir esse aluno de entrar dentro da escola. Então, falta da infraestrutura até o financiamento, até a adequação de um salário justo
para o professor que não está tem. dentro da rede. Eu estava dizendo que antigamente, quando um rapaz ia se casar com uma professora, a família dele brincava e dizia: você está dando o golpe do baú. E eu digo, hoje, se a professora for casar com um motorista, um cobrador de ônibus, não desvalorizando a profissão deles, mas que não existe hierarquia, né, salarial, vão dizer: a professora está dando o golpe do baú, porque ela ganha menos que qualquer profissional. Uma coisa interessante, educação não é partidária. Os governos que vão assumindo o comando dos estados ou da nação têm que entender isso. Eles não, a educação não está... Ela deveria passar por todos os partidos e continuar. Não, então, ela não é partidária, né? A educação, ela é da sociedade, ela complementa e ela deve ser importante. Bom, há valores, então, que precisam estar acima da política. Nós somos formadores. Isso, valores que devem estar acima da política. Miranda, e a eu gente pedi não licença sente para você, isso. para a gente ir para o nosso intervalo. Na volta tem aqui, eu quero agradecer já ao Antônio César, que ligou e participou com a gente. Já já eu leio a sua pergunta aqui, Antônio, a gente vai para o intervalo, a gente volta já.